Tudo bem com vocês? Como é que está sendo aí o seu isolamento? Está sendo chamado para processos seletivos? Então, hoje, para a gente complementar essa série que nós estamos fazendo aqui, né, de lives, justamente preparatórias para a entrevista, eu quero te contar o que não fazer em uma entrevista online. Então, se você conhece alguém que nesse momento também está passando, né, por entrevistas e está passando por entrevistas online, chama aqui, ó, nesse nosso aviãozinho para participar da live. Hoje eu quero te contar o que a gente não deve fazer de jeito nenhum numa entrevista online, porque assim a gente consegue manter, né, e consegue falar todo o nosso diferencial e melhorar as nossas possibilidades de ser chamado para a próxima etapa ou, quiçá, se essa já é a última, ser contratado. Então, chama os amigos. Quero começar dizendo que numa entrevista online, não sei se todo mundo viu a live de ontem, a gente tem que ter a mesma preparação que normalmente acontece para live presencial, né? Para entrevista presencial. Mas, como é um ambiente diferenciado, a gente tem uma tela dividindo, né, entre nós e os entrevistadores, quiçá, quando é uma entrevista coletiva, outros concorrentes, a gente precisa tomar alguns cuidados que normalmente a gente não está preparado. E como, né, eu falei ontem, a gente tem algumas particularidades da entrevista online que é diferenciado. Bom dia, Terezinha, bom te ver aqui. Da entrevista presencial. E hoje eu quero te contar o que a gente precisa tomar cuidado para não perder essa chance, né? De repente você estava esperando já há algum tempo ser chamado para entrevista, conseguiu agora e aí não dá para perder a chance. Então, primeira questão que nós temos que ficar bem focados é olhar para a câmera. Aqui, ó, eu tô olhando para a câmera, então aparece realmente que eu tô olhando para você. Bom dia, Fábio. Né? Então, quando eu olho para a câmera especificamente, seja do celular ou do computador, dá a sensação que eu tô olhando nos seus olhos, porque tá no mesmo nível do seu olhar. Então, esse é um cuidado. O que acontece? Como a gente não tá muito acostumado, né, a fazer entrevista online, e a gente tá se vendo, mulher, então aí fica, ó, né? Eu mesmo, volta e meia na live, tô lá arrumando meu cabelo. Cuidado, gente. Isso é sobre você profissional, não você personalidade. Então, não desvie o olhar da câmera, principalmente quando você estiver respondendo ao recrutador, tá? Olha, foca naquela bolinha da câmera. Não fica olhando pra você. Isso é muito comum da gente querer, né, ficar arrumando cabelo e tal. Aqui não é um espelho. Então, isso é um treinamento, principalmente nós meninas, confesso, é um treinamento até hoje, né? Que você começa a ver um cabelinho saindo, aí você quer arrumar o cabelinho. Então, isso só vai acontecer, você só vai notar o cabelinho saindo do lugar se você ficar olhando para a sua imagem ao invés de olhar para a câmera. Então, foque na câmera, é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, porque ao fazer isso, você vai estar justamente olhando, como se estivesse olhando nos olhos do entrevistador, tá? E isso é essencial, por quê? Uma das maiores preocupações durante a entrevista online é a gente não se conectar. Principalmente nós que somos latinos, né? A gente gosta de estar perto, de pegar. Essa pandemia, inclusive, ontem eu estava lendo um artigo sobre isso para meio que mudar, né, o nosso jeito de ser. Então, mas a gente gosta muito dessa presença. Então, presencialmente, a gente se conecta melhor. Por isso, a gente tem que fazer de tudo durante uma entrevista online para garantir essa mesma conexão, ou pelo menos próximo a ela. Então, olhar para a pessoa nos olhos significa conseguir conectar, até para não desvirtuar a atenção do entrevistador sobre você, porque ele tem que ficar olhando para você, não é para o ambiente, tá? Então, é importante a gente se preocupar nesse sentido. Uma outra questão, a gente tem que, o ideal, né, para você não errar, eu vejo muita gente tentando fazer entrevista online sem fone de ouvido. E o que acontece? Os barulhos externos, por mais que você controle, até o barulho do ar-condicionado pode interferir nesse momento, pode dificultar a escuta. Então, é um erro não utilizar fone de ouvido. Você tem um fone de ouvido do seu celular,
né? Utiliza ele tem, né? Deixa eu pegar, até separei o meu aqui, ó. Ele tem a parte do microfone, né? Então posiciona ela adequadamente. Cuidado, tá? Mulheres com cabelo, por isso que é bom estar com o cabelo preso, pra não ficar batendo o microfone, tá? Do fone de ouvido. Então, esse também é um erro, porque você acaba tirando a atenção do recrutador do que você está falando. Tudo que você puder fazer para não tirar a atenção do recrutador é o ideal, né? Assim você vai conseguir sair na frente, tá? Uma outra questão também que eu vejo, principalmente quando você utiliza o computador para fazer a entrevista online, é deixar abas de outras janelas abertas. Ah, o entrevistador consegue ver isso? Não, mas você tá vendo. E aí você acaba se distraindo. E aí tem as notificações do Telegram, dos grupos de WhatsApp, e isso fica, você vai vendo, mesmo que esteja no silencioso, e você precisa colocar no silencioso, já vou falar sobre isso, eles ficam aparecendo 2 mensagens, 3 mensagens, sabe? E aí você começa a dividir sua atenção. Então, tente manter toda a sua atenção nessa entrevista, ok? Tudo que puder distrair você, retire de perto. Então a gente fecha todas as abas, deixa só a aba do Google, né, aberta, para você poder entrar no Skype, entrar no Zoom, no Hangout, no modelo que essa entrevistadora utilizar, né, para falar com você. E se você estiver fazendo principalmente pelo celular, você vai entrar, eu não sei se todos os celulares têm, mas alguns modelos do Samsung têm, a Apple também. Entra naquelas configurações e coloca no módulo não perturbar, porque aí mesmo que cheguem notificações, elas não vão aparecer para você. No próprio controle do telefone de volume, você pode silenciar as notificações. Faça isso para não distrair, caso você vá utilizar o celular. Se você está utilizando o computador, se você clicar na aba do WhatsApp, sabe aquela abinha do WhatsApp, com o lado direito do mouse, você vai conseguir desativar o som. Então, desativa o som do Telegram, se tiver aberto na função web, do WhatsApp, do LinkedIn, porque o LinkedIn também, ele avisa quando tem uma conversa, né? Ele faz plim, plim. Então, todos os sites, você não devia estar com nenhuma aba aberta, mas se tiver aberta, pelo menos desativa o som. Eu recomendo que você feche tudo, para não ter o perigo de você se distrair. Mas se você é uma pessoa que não se distrai, não fica olhando lá o número de mensagens que chegou, só desativa o som das abas, tá? Som de notificação. Porque aí você vai estar 100% concentrado no que interessa, dando o seu melhor e mostrando como você é uma pessoa focada. Sim, porque ser interrompido, ó, você tá falando, aí aparece plim, plim, uma notificação plim, plim, e isso corta o seu pensamento. Do nosso lado de cá, o entrevistador fica pensando, eu acho que essa pessoa não é muito focada. Ela sabia uma semana que ela ia fazer hoje uma entrevista comigo e não se preocupou em fechar o WhatsApp, né? Qual é o foco dessa pessoa? Ela tá mais preocupada com o que acontece fora ou com o futuro emprego dela? Então, gente, esse é um comportamento bobo, né, simples de ser resolvido e que pode dar um problema muito sério pra você, porque pode passar uma imagem que você é uma pessoa que não tem foco nenhum, tá? Então, eu quero chamar bastante atenção para essa questão, tá? Em geral, se você, eu vou até aqui abrir um parênteses, na sua vida, tá assistindo live, é só na live que está concentrado, tá assistindo uma aula online, um curso dos nossos do Ibrahim, fecha todas as abas, torna isso um hábito para você se manter 100% focado. Inclusive, aproveitando esse parênteses, vou fazer ele um pouquinho maior, mas eu acho que vale a pena. Muitas pessoas no nosso grupo VIP, ontem falaram que a gente teve uma interação lá, que ficam nervosos, que ficam ansiosos durante a entrevista. E por que acontece a ansiedade? Eu não sei se todo mundo sabe aqui, eu sou psicóloga, e a ansiedade, em geral, ela acontece por um excesso de futuro. É porque a gente está preocupado lá na frente. Então, você está fazendo agora a entrevista, conversando comigo e tá... Ai, mas e se ela me perguntar por que eu saí da última empresa e eu fui demitido e foi horrível, o que eu falo? Você está respondendo para ela, por exemplo, a sua maior qualidade, um ponto de melhoria, e está pensando, e se ela fizer essa pergunta?
Então você nem vai responder a pergunta atual, não vai se concentrar, não vai conseguir manter o seu pensamento organizado e também não vai conseguir se preparar para essa pergunta. Você devia ter pensado nisso antes de começar a entrevista. A gente falou muito na segunda e na terça sobre essa questão da preparação, da importância da gente se preparar, né, para uma entrevista. Então, nesse momento, você tem que estar focado. E uma das coisas que ajuda a gente a ficar no presente, portanto, a eliminar um pouquinho dessa coisa de futuro e faz com que a gente fique mais presente e controla a nossa ansiedade, é a respiração. Se você ficar durante a entrevista falando e tentando manter a sua respiração mais tranquila, vai melhorar a forma como o entrevistador te entende. Porque quando a gente fica ansioso, você já reparou que a gente tem que fazer mais pausa, né? Porque a respiração é curta. Então, primeira questão, para tanto diminuir essa ansiedade, como também para melhorar a forma como você está transmitindo sua mensagem, a maneira que está chegando no entrevistador, é você controlar a sua respiração. Deixar ela o mais profunda possível. E para isso você tem que treinar. Quanto mais você treinar durante todos os dias, mais essa respiração vai ficar tranquila. Você vai conseguir falar tranquilamente, respirando profundamente. Estou fazendo isso agora. Sem dar uma pausa, sem desviar o seu pensamento. Tá? Então essa é uma dica para controle de ansiedade, para quem fica com medo, para quem trava na entrevista. Controle a sua respiração. No YouTube tem vários vídeos sobre mindfulness, né? Essa questão do mindfulness, ela ajuda você a se manter presente. Então tem vários exercícios, relaxamento guiado, procura lá, né? Tá livre, tranquilo. Os nossos alunos em geral têm acesso, né, ao curso Mentalidade Vencedora, que ajuda, né, nesses processos. Mas é importante você agora, no nosso programa novo, né, que a gente está lançando, já vou falar daqui a pouco sobre ele, o programa preparatório para entrevistas na enfermagem, uma das aulas que tem é justamente essa: como se manter tranquilo durante toda a entrevista. Gostou, né, Yasmine? Ajuda bastante, tá? Então comece a treinar isso, comece a treinar no seu dia a dia, a conversar com as pessoas com quem você se relaciona em casa, né, no trabalho, quem já está trabalhando e está aqui porque está querendo um trabalho melhor, uma posição melhor, uma outra instituição que sempre quis trabalhar. Treina a falar com essas pessoas, utilizando essa respiração mais longa. Outra coisa, não tenta falar de carreirinha. Quando a gente fica ansioso, normalmente isso é um comportamento que não é adequado para entrevista online, até porque daqui a pouco eu vou falar, tem um delay, né? Às vezes tem, principalmente no Skype, demora um pouquinho a chegar o que você está falando. E aí se você fala muito rápido, pode dar corte. Então, faça pausas. A gente falando normalmente, quando a gente está tranquilo, a gente faz pausa. É que nós, seres humanos, temos muito medo dos vazios, né? A gente tem muito medo do silêncio. E a gente precisa, às vezes, dar pausas, respeitando a pontuação. Se é ponto final, imagine se você estivesse escrevendo aquilo que você está falando. Se fosse um ponto final e fosse começar outro parágrafo, não tem uma distância, um espaço vazio entre isso? Esse espaço vazio é a tua respiração. Então é importante a gente fazer isso porque ajuda muito, tá? Fechamos o parênteses. Outra possibilidade de erro que pode complicar a visão que o entrevistador vai ter sobre você é justamente você não instalar com antecedência o programa no qual vai ser feita a entrevista. Então, eu não sei se todo mundo aqui já usou o Skype alguma vez. Todos vocês já usaram o Skype? Coloca pra mim aqui quem já usou o Skype, tá? Quem não usou, coloca não, que eu vou saber. E um outro programa, o Zoom. O Skype até que alguns de vocês podem já ter utilizado, né? Ele já está há bastante tempo no mercado, ele é amplamente difundido, mas o Zoom não. E a maior parte, a Beatriz nunca usou o Skype, e a maior parte das pessoas não conhece o Zoom também.
Tá vendo que as pessoas estão falando, ó, eu não sei, VRQ, né, já usou. Então é importante, Zoom já utilizei, que bom, Beatriz, né, a gente utiliza o Zoom no nosso Mastermind, ó, não, a maioria não utilizou, nunca usei, ó, a Érica tá falando. Então, obrigada pela participação. Se você nunca usou esse programa, você concorda comigo que deixar para instalar em cima da hora pode ser um problema grande? E mais, se você não testar esse equipamento, né? Você nunca usou, você não sabe a funcionalidade. Então, olha, a gente tem um péssimo hábito de deixar para o último minuto para fazer as coisas. Não faça isso, gente. É só você se lembrar assim, ó. Faz essa pergunta para você. Quanto vai custar para mim se eu perder essa oportunidade de me recolocar no mercado de trabalho, de repente ter meu primeiro emprego, simplesmente porque eu não instalei uma porcaria de um programa antes? Outra coisa, se você não tem um computador, não é obrigado a ter computador, vai fazer pelo seu celular. Se você não fizer isso antes, você não vai perceber que o seu celular está com excesso de aplicativos. E aí você não vai poder fazer entrevista, porque você não consegue baixar nem o Zoom, nem o Skype, apesar deles serem leves, porque a tomada da sua memória do celular já é total. Eu também gosto muito, Jordânia, do Zoom. Então, é importante você, quando for chamado para fazer entrevista, às vezes, quem vai falar com você, marcar a entrevista, não é especificamente quem vai te entrevistar. E aí a pessoa, às vezes, esquece de falar qual é o programa, né? E aí ela só vai lembrar 2 dias antes. Então, assim que a pessoa te ligar ou mandar um e-mail para marcar a entrevista, já pergunta, se ela não falar, já pergunta: por favor, eu gostaria de saber em qual aplicativo será realizado. No Skype, no Zoom, no Hangout, tá? Isso, já baixa agora, gente. Por que não utilizar? Por que não aprender mais uma competência? Sim, isso é uma competência técnica de reunião, né? Conhecer os principais aplicativos. Então, vamos fazer esse trato? Todo mundo hoje vai baixar no principal equipamento que você utiliza, no principal dispositivo, o Zoom, o Skype, nos dois tem versão gratuita. Vai chamar um amigo, uma amiga para fazer a mesma coisa e faça um teste para você aprender. No YouTube tem vários tutoriais, né? No nosso programa preparatório para entrevista na enfermagem, a gente também tem lá uma aula só de como utilizar, e tem todos os tutoriais de qualquer modelo que eles possam, que está sendo utilizado, né, nas entrevistas na enfermagem. Então, faça isso, entra no YouTube e baixa os tutoriais, começa a brincar, a perceber todas as vantagens, treina essa questão, né, de olhar, de focar na câmera. Outra coisa, quando você estiver fazendo isso, um outro erro que a gente tem é a pessoa deixar a câmera numa posição errada. Então, vou mostrar pra vocês. O que acontece? No Skype, no Zoom, normalmente, não aparece daqui, ó, na live, né, essa parte. Vai aparecer mais, é que a tela tá na horizontal, né? Mas vai aparecer mais aqui, ó, daqui, né, do ombro pra cima. Essa é a posição ideal, tá? Lá no Skype e tanto no Zoom. Agora, uma coisa que às vezes a pessoa faz e não percebe é isso aqui, ó. A cabeça dela fica desse tamaninho, o entrevistador não tem acesso ao resto do corpo dela e fica 1 quilo de parede pra cima, tá vendo? Ok? Então, por isso é importante baixar antes, para você poder verificar se tá ok. A maior parte da tela tem que estar com você, mas você não pode estar assim, ó, né? Só consigo ver seu olho, seu nariz, sua boca, aí vou ficar vendo, olha, ela precisava fazer uma limpeza de pele, né? Não pode, tá? Então, posiciona corretamente a câmera também, para você conseguir se sair melhor e chamar a atenção pro que interessa, que é o conteúdo que você tem para falar. Outra questão, só contar com 4G, gente. Eu não sei como é que é a operadora de vocês, mas se eu for viver minha vida à base de 4G, eu não vou conseguir terminar nem nos primeiros 15 minutos, tá, de entrevista. Então, esse é um cuidado. Tenta ao máximo, dá indo, né, Érica? Mas tenta ao máximo ter pelo menos duas conexões, um Wi-Fi e o 4G ligados lá, para você não perder nenhum momento, para não cair a conexão. Ok? Então, esse é outro erro, só usar o 4G nesse momento.
Não ter um plano B, isso que a gente falou, né? Pelo menos 2 conexões, Wi-Fi e a coisa. Não ter... Coloca um abajur com uma luz bem forte, se for escuro o ambiente, aqui, ó, atrás da câmera, tá? A luz no sentido de você para te iluminar. Se é de dia, posiciona o seu computador, o seu celular para uma janela, né? Você olhando para a janela, porque aí clareia o seu rosto, tá? 2 fones de ouvido, porque vai que esta porcaria para de funcionar bem no meio. Tá vendo a importância da gente se preparar, né? Então, tenha um plano B, tenha mais de uma caneta para anotar, papel suficiente, porque assim, gente, você inclusive vai diminuir sua ansiedade, você tá seguro, né? Tá tudo aqui que eu preciso, tá tudo aqui. Outra coisa legal, mantenha uma garrafinha de água perto de você, para você não engasgar, ficar com a garganta seca, começar, né, a tossir na hora. E nesse momento, inclusive, se você começar a tossir numa entrevista, pode achar que você tá com Covid. E aí? Né? Não vai te contratar. Então, toma cuidado. Tenha sempre esse plano B, ele ajuda muito a gente, né? A ir adiante, a se resolver. Outra coisa. Quando fizerem a pergunta, espera o profissional, o entrevistador, fazer a pergunta até o final. Conta uns 5 segundos mentais. 1, 2, 3, 4, 5. E aí começa a responder. Por quê? Porque existe um delay, né? Existe um espaço de tempo entre a mensagem que você recebe, né? Que você emite, e a pessoa recebendo. Então é importante você contar uns 5 segundos assim. 1, 2, 3, 4, 5. E aí começa a falar, tá? Dá um tempo. Faz uma respiração profunda e aí começa a falar. Porque aí dá tempo do entrevistador pegar desde o início que você está falando. Outra questão importante. Se porventura, porque pode acontecer, começar a dar um problema na conexão do entrevistador, avisa o entrevistador, né? Comenta com ele, olha, tá falhando, eu não tô conseguindo te ouvir direito, tá congelando. Fala pra ele. Não tenha medo, gente, porque aí você não vai entender metade do que ele falou, tá? E aí é legal, porque inclusive ele vai se sentir agradecido, principalmente com uma entrevista em grupo, porque você foi o primeiro, ó, a iniciativa aí, o primeiro a falar que tinha um problema. Ele até vai perguntar, mais gente tá sentindo isso? A minha também tá travando. E aí a gente resolve o problema. É importante você garantir, lembra, o seu maior objetivo é garantir que você consiga ser entrevistado corretamente até o final. Esse é o primeiro objetivo, ok? Outro erro, né, o nosso último erro, não enviar um e-mail de agradecimento depois da entrevista, de preferência nas próximas 8 horas, né, seguidas. Isso é um erro tanto para entrevista online como também para presencial, por isso que eu quis trazer, apesar de não ser só ligada a essa questão do online, porque é a forma como você tem de relembrar quem é você para o entrevistador. Né? Essa é uma das ações, né? O nosso curso, eu queria pedir licença para falar um pouquinho dele agora, né? Esse novo programa preparatório para entrevistas na enfermagem. Existe uma aula específica, na verdade um módulo, né? Ele é dividido em 3 módulos. Antes da entrevista, o que eu preciso fazer, durante a entrevista, o que eu preciso fazer, depois da entrevista, o que eu preciso fazer. E uma das aulas que a gente tem é como montar esse e-mail de agradecimento, o que você precisa destacar. Né? Então, essa semana a gente está com o lançamento do nosso novo programa, é a primeira turma, e como a gente sempre gosta de fazer, nós estamos dando uma condição muito especial para quem estiver lá no grupo VIP. Você já está no nosso grupo VIP desse lançamento? E eu ontem, inclusive, dei muitas dicas, respondi perguntas, vou fazer isso à tarde de novo, né? Mais aprofundadas, perguntas específicas do pessoal. Então, se você quiser participar desse grupo VIP e ter acesso a esse lançamento, a primeira turma vai estar num preço super especial, pode confiar, né, na gente, vai estar bem abaixo do preço dele mesmo, a Érica tá lá, né? Hoje, Érica e todos vocês, a gente vai revelar às 18 horas o valor desse grande desconto. Então, são as últimas horas, de fato, para você entrar no grupo VIP. Para entrar no grupo VIP, é só você entrar agora, depois de acabar a live, no nosso perfil, naquele link azul, e aí entra lá, grupo VIP, tá? De lançamento. É só você entrar. Hoje à noite a gente revela e amanhã vocês vão poder comprar a esse preço super em conta. E aí vão saber, tá muito... Olha, eu tô com tanto orgulho desse programa. Ele tá tão bem elaborado
E vocês ainda vão receber de bônus justamente essa questão da entrevista online, o que fazer, como se comportar, como agir. Então hoje eu vou falar mais lá no grupo VIP como que vai funcionar o programa, tudo que vocês vão receber, e às 18 horas nós vamos revelar esse super desconto especial pra vocês, porque a gente ama. Que bom, Érica! Você tá lá então, será mais um curso, não será mais um curso do Ibrahim, será o programa preparatório. Paty, comprei o curso, mas não estou no WhatsApp. Qual o curso que você comprou, Jordana? Manda um direct pra gente. Qual o curso que você comprou e não tá? Não entendi, porque a gente não fez ainda o lançamento desse curso. Você mandou um e-mail? Tá, faz o seguinte, Jordânia. Manda um direct aqui, quando acabar a live, pra eu entender. É outro curso? O que foi? Tá? Porque a gente não começou o lançamento ainda. Por isso que eu achei estranho. Será que é esse curso ou é outro do Ibrahim que você comprou? Tá? Coloca qual é o nome do curso, ok? Meus anjos, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que nenhum de vocês cometa esse erro. Espero todos vocês agora lá no nosso grupo VIP pra gente interagir mais. E hoje, às 18 horas, nós nos encontrarmos. Ah, é outro curso. Tomei um susto agora, Jordana. Não, manda um direct aqui que a gente resolve, tá? Fica tranquila. Muito obrigada a todos pela participação. Espero todo mundo lá e até mais tarde.